Olá, meus amigos. Boa noite. Estamos aqui com um programa especialíssimo, que é o Nova Resenha, programa que nós já estamos falando dele há bastante tempo e a gente está começando aqui com o primeiro de 2026. Nós, no sentido de informar a comunidade, prestar serviço, nós convidamos o prefeito Itamar e ele aceitou para vir aqui bater um papo com a gente. Para a gente fazer um balanço, uma conversa aqui franca, clara, das realizações, do que aconteceu em Nova Resende no ano de 2025. Itamar assumiu as dificuldades, os enfrentamentos, mas principalmente as realizações, né? Eu costumo dizer que as percepções muitas vezes são diferentes do que acontece. A gente tem percepção de algumas coisas, quando você vai debruçar em cima de números, de dados, de coisas, você percebe que não foi desse jeito, né? Então é bom a gente fazer isso, trazer o Itamar aqui, que aceitou. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço, aqui com a gente. Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá Luiz. bom? Fica à vontade, prefeito. Ô, Luiz, primeiro quero te agradecer pelo convite. Por favor. Um prazer enorme estar aqui junto. Essa televisão tão querida aqui, Obrigado. de Nova Resende, ainda abrir esse programa, né? Primeiro, então, pioneiro aqui, muito obrigado. E a primeira palavra, Luiz, que eu carrego muito comigo por toda a minha vida é gratidão. Gratidão primeiro a Deus, depois a toda a população de Nova Resende, a todos os servidores de Nova Resende, a todos os secretários, meu vice Marquinho Maia, todos que fazem parte da nossa equipe, e um agradecimento muito especial à minha família, que é meu alicerce, meu suporte, que me sustenta nos dias difíceis que eu chego em casa. Ali eu tenho uma esposa que me dá apoio, meus filhos. Então, sou muito grato a Deus por tudo que Deus me proporcionou durante toda a vida e que proporciona até hoje. Tem as dificuldades, mas isso faz parte da vida e isso cada vez deixa a gente mais maduro, mais preparado e mais capacitado para o futuro. Itamar, eu acho muito interessante você falar da família, porque na minha infância, na minha formação com meu pai e meu avô, a referência de que uma pessoa era boa, ele dizia assim, é um homem de família. Essa era uma expressão muito forte, né? Eu acho que você carrega isso é muito importante, né? É importante, Luiz, igual eu falei, um ano difícil, é a perda da minha mãe, mas ela cumpriu a missão dela e deixou os bons exemplos. E agora nós temos que dar seguimento no que mamãe e o papai ensinou, que eles foram exemplos para nós. E agora nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Eu analiso dessa forma e assim que eu pretendo trabalhar a vida toda. Você é um homem do trabalho, tua história de trabalho, de luta, entendeu? E na vida privada, você sempre foi um cidadão do comum das pessoas. Já aí você vai ser prefeito. Recebe a responsabilidade de uma quantidade de voto. Eu quero começar aqui. Como é que o senhor recebeu a prefeitura? O senhor fez essa primeira consideração aí, agora dentro desse negócio das dificuldades encontradas, como é que o senhor recebeu a prefeitura? Ô, Luiz, da parte financeira, você quer saber? Isto, que tinha de assim, dinheiro em caixa? Porque foi falado que deixou a prefeitura numa situação muito boa e com mais de 21 milhões em caixa, mas não falou que, porém, tinha contas a pagar, que líquido ficou R$ 3.485.622 reais. O prefeito, então, se eu entendi o seguinte, tinha 20 milhões e tanto e tinha quase 18 para pagar, sobrou 3 milhões mais ou menos, é isso? Isso, Luiz, é isso, porque às vezes fala assim, fala no montante que sobrou, mas eu mexo com o meu café lá. Eu colhi 100 sacos, mas eu tinha um compromisso já de 80, então sobrou 20, não sobrou 100. Eu colhi 100, então tem que ter essa clareza para a população, que às vezes acha que a gente pegou ali numa situação financeira muito boa, ela não foi ruim porque ela não era no vermelho, ela Sim. tinha um saldo, mas não é da forma que foi colocado, só para ter essa transparência para a população. Se a gente pensar direito, é 1/7 do que foi dito, né? 21 dividido, tá certo meu cálculo? É isso, é entendeu? isso. Divide, 3 vezes 7, 21. Tinha 3 mil e pouco do dinheiro que tinha. Do que tinha. Sei. Então não era aquela... Não é ruim, não. Tem um dinheirinho em caixa. Que eu tô falando, não é ruim, um dinheiro em caixa, mas não é o que foi dito. Vermelho, mas não é, tem que ter transparência, porque perfeitamente. Não é o que realmente foi falado.
a população só chegou a essa informação, que tinha esse dinheiro. Cadê o caixa. dinheiro que estava? Cadê Sim, os 20 milhões que tinha aí? Cadê? Não, tem que falar, tem que ser claro que tinha contas a pagar e só sobrou R$ 3.485.622 reais. Os números estão exatos. Os números são exatos. Tá Isso bom? pego dentro da contabilidade da prefeitura. Bom esclarecimento. Já tinha essa percepção das dificuldades, já tinha, porque eu não sou criança mais, eu gosto de falar a vida inteira trabalhando na vida privada, mas sempre aprendendo. Acho que a vida me preparou. E tivemos, sim, muita dificuldade. E no começo do mandato, hoje ainda parei para fazer uma reflexão. Há um ano atrás, dia 5 de janeiro de 2024, estava dentro da prefeitura com o maior transtorno, porque a primeira dificuldade que nós tivemos lá foi as quebras de quase todos os contratos. Aquilo dificultou demais o trabalho. Eu acho que assim, uma coisa sem motivo, sem explicação, porque não prejudicou o mandato, prejudicou a população. Nós ficamos ali de pé e mão atada. Foi mais ou menos aí 60 dias de um trabalho intenso da equipe ali dentro, às vezes das 7 da manhã às 7 da noite, e coisa que a população não enxergou, que a população não via, mas muita gente pediu para gravar. Eu falei, não é o momento, acho que as coisas a gente tem que mostrar com trabalho. Não adianta nós ficar falando das dificuldades, nós estamos aqui para resolver. Então tivemos sim essa dificuldade muito grande no início, mas superamos, passamos. Foi tenso, foi difícil, mas tudo passa. Por quê? Porque nós fizemos com carinho, com amor e com muita honestidade. Então as coisas que a gente tem fé e faz com honestidade, com transparência, a gente supera. Ô Itamar, qual a sensação que você teve quando enfrentou isso? Aquela que você preparou tudo, chegou na hora? Ô, Luiz, é a mesma coisa assim, eu que sempre trabalhei no café, na lavoura de café, é o mesmo exemplo que eu dou assim, a pessoa chega, pega o carro, uma moto, anda no carreador, vê aquela lavoura bonita, aqueles pés de café carregado, full lavoura boa, mas não sabe lá dentro como é que está, de controle de erva daninha, de deficiência nutricional, de praga e doença. É da mesma forma, quem passava de fora, aquele movimento na prefeitura, nossa, que beleza, mas não sabia a dificuldade que nós estávamos passando lá. Então o mesmo sentimento é esse, sabe? Quem vê cara não vê coração. Então acho que a gente precisava aprofundar e deixar isso claro para a população, porque poucos sabem disso. Às vezes as pessoas iam lá, queriam dar um abraço, queriam cumprimentar, mas nós estávamos sabendo daquela dificuldade e eu não expus isso. Hora nenhuma eu deixei transparecer, mas a população precisa sim saber. Ô Itamar, assim, mostrando bem claramente, é o seguinte, precisa tomar tal decisão assim, assim, assado. E o contrato daquele assunto tinha sido fechado, você não tinha um tostão para fazer aquilo, porque tinha que fazer licitação, é isso que acontecia? Era uma limitação dessa ordem? É uma limitação, porque assim, pra você ter ideia, Luiz, todos os contratos encerrados, tivesse vencendo, mas ainda não vencido, a gente conseguiria fazer um aditivo de uma data mais perto aí, 30 dias, 60 dias, 90 dias ou até mais, e até ir normalizando. E aí, como estava todos os contratos quebrados, não conseguimos fazer nenhum aditivo de nenhum contrato desse. E aí, atou, né, de pé e mão atada. Então, nós não tinha como contratar, não tinha como licitar, não tinha... Ficamos ali em quase que 90 dias para pôr a casa em ordem. Então, foi muito difícil. Ô Itamar, você tem uma gestão de muitas obras, né? Muita coisa que precisa fazer, de muita coisa que está vendo, e tudo a gente tem que colocar sempre aqui, que toda ação dessa administração, ela teve um atraso técnico provocado por isso, mas mesmo assim fizeram coisa. Fizemos, Luiz, é igual eu falei, quando nós deparamos assim de cara no início, a etapa de tapa-buraco aí. Nós não tinha como fazer, não tinha como comprar, não tinha... E para você ter uma ideia, só no início, nos 2 primeiros meses, nós gastamos aproximadamente 260 toneladas de massa asfáltica para fazer tapa-buraco. Então você vê, em 60 dias, sendo que no restante do ano, nos outros 10 meses, nós gastamos 290. Então você vê a proporção que estava. E outra, ainda tem buraco? Sim, mas é feito periodicamente toda essa etapa aí, essa etapa de tapa-buraco, mas você vê,
Em 2 meses nós gastamos quase que 50% do restante do ano, para você ver a situação que estava. E tem questões crônicas também aqui, por exemplo, aqui a rua, que a gente via toda choveu, nós corríamos aqui para Major Francisco para fazer uma rede pluvial que tinha complicado aqui em outros lugares. Isso também foi uma solução que acabou, né? Aquele ali foi uma obra assim, que a gente já sabia da situação, né? Que tá ali meu amigo Antônio Maneco, que sempre sofria com isso. E, muito mais gente ali, vimos garagem cheia d'água lá. Orodito e todos aqueles moradores daquela parte ali, ó, e o trabalho foi feito, uma obra que não ficou barata também, mas até o momento resolvemos o problema. Aí, dia 31 aí, choveu muito aqui, nós não... Tomara que tenha resolvido, e eu estou muito confiante, porque foi feito assim com planejamento, com estratégia, um problema antigo, que nós chegamos e graças a Deus... E na área central da cidade, né? Com todas as dificuldades que nós passamos, mas conseguimos resolver. Aí quando é quebra de contrato, tinha licitação, nós não conseguimos mexer, era demanda da população, durante campanha e tudo, era o lixo. Nossa, era grave. O lixo de Nova Resende era um caos. E depois de muito trabalho, de muita conversa, de muito diálogo, conseguimos trazer uma nova empresa aí, que até o momento, nada é 100%, mas resolveu o nosso problema, tanto de coleta como de transbordo. Acontece um dia ou outro, às vezes algum imprevisto aí, isso acontece em todo o setor, mas de uma maneira geral a gente tem que olhar como um todo. Resolvemos sim o problema do lixo em Nova Resende. E esse é um problema que atinge diretamente as pessoas, né? O lixo ficar na porta, não recolher, o lixo que está ali. Quer dizer, é uma mudança, a gente olha, isso aqui a gente tem que dar testemunho disso aqui. A gente olha a situação que estava e hoje o índice de reclamação deve ser baixíssimo, quase não existir. Há muita coisa. O lixo resolveu. Luiz, é igual eu falo, pode acontecer um caso ou outro, mas assim, quando acontece também, a gente agiliza e corre atrás e conversa para resolver. E o lixo assim, todo mundo produz. Lógico. Mas ninguém quer. A sociedade moderna cada vez produz mais. Então produz e não tem um destino para isso. Então assim, é função do gestor público dar um destino para essa produção de lixo, e foi resolvido. Então, hoje nós não temos assim, aquele problema grande que tinha de lixo hoje, não é mais problema. Você olhando para esse passado aí, você acha que o lixo é uma etapa, é claro que tem que continuar havendo sempre, mas é uma etapa vencida no aspecto, né? É uma etapa vencida, mas não é por isso que a gente tem que acomodar. Isso. Tem que dar sequência, tem que estar melhorando, ainda precisa de algumas caixas de coletor, precisa dessas logísticas, dessas caixas para estar recebendo, para a população colocar, mas isso não vai parar nunca. A melhoria tem que ser contínua, né, Luiz? Sei, você tem que trabalhar. Itamar, eu quero mudar um pouco o eixo aqui, porque senão as pessoas falam, o pessoal da roça, você ficou só perguntando o negócio da cidade, e nós aqui na roça, a gente tem que tratar disso, que é o setor mais importante, que é a vida da cidade. As estradas, ainda tem alguma dificuldade? Enfrentou problema aí com as cascalheiras? Como é que é isso? Então, ó, para você ver, é outra grande dificuldade que tivemos, porque pegamos, sim, toda a frota sucateada, com um caminhão trabalhando, várias máquinas em péssimas condições, e aí foi aquela dificuldade, porque não tinha licitação, não tinha contrato, não conseguia comprar peça, não conseguia fazer reposição, nem de um pneu, nem de nada. Começamos a organizar a frota e começamos a trabalhar. Bem no começo da gestão, uma cascalheira que sempre foi cascalheira, sempre tirava. Conversei com o Dr. Antônio Baquião, que nos deu o cascalho, pode tirar à vontade. Trabalhamos aí 8 dias, 10 dias, fomos denunciados, uma multa de R$43 mil. Isso, Luiz, é doído, porque isso não sai do meu bolso, isso sai da população. E atrasou tudo o processo. Aí. Até hoje, Luiz, ainda não conseguimos colocar a parte de cascalho a tempo e a hora. Então, faltou planejamento? Não. Nós planejamos, mas teve esse imprevisto. E não foi só aquela ali. Depois tiveram várias, mais multas atrasadas, que pagamos aí mais aproximadamente uns R$60 mil de multa ambientais atrasadas de cascalheira.
e depois de muito trabalho, um trabalho intenso da equipe técnica, hoje é regularizada aquela ali da Serra do São Geraldo Baquião, então foi muito tenso, e isso atrasou todo o processo, porque logo parou, já veio a parte do período de estiagem, aonde as patrol que nós tínhamos, da maneira que nós tínhamos, mas muito poucos dias conseguimos trabalhar com as 4 patrol. Sei. Por condições precárias delas, mas foi feito todo o município, estrada por estrada, não ficou estrada para trás. Quando a gente estava fazendo, muitos moradores chegou, mas que beleza, vocês começaram trabalhando mesmo, porque fazia 3 anos, fazia 2 anos, aqui fazia muitos anos que não passava a máquina, e nós conseguimos, porque aí dependia só das patrol. Aí agora, quando veio a parte dos cascalhos, atrasou sim, a gente tem que ser honesto, transparente, mas agora com o planejamento que nós estamos fazendo, e esse próximo ano esse problema não vai acontecer. É lógico, um ponto casual ou Sim. outro, mas aí é um socorro de emergência em pontos isolados. Isso é natural da administração. É natural, né? Ô, Itamar, vamos botar um pouquinho mais o dedo na ferida aí. Nessas denúncias, não eram denúncias para facilitar, nem informar vocês, era denúncia para atrapalhar mesmo. Tinha um cunho de atrapalhar mesmo, prejudicar? Você tem essa visão? Eu tenho essa visão, Luiz. É difícil a gente apontar. Quem fazia denúncia, sim, tinha pessoas que levavam a informação, né? Mas não foi pensando assim no meio ambiente, não foi pensando em atrapalhar a gestão. O sentimento é esse, é uma pessoa capacitada que fazia isso, a gente não sabe citar o nome, não acho que é até uma falta de ética, mas a gente tem a percepção de quem sabe, a informação chegava e quem fazia é uma pessoa que conhece de todo o setor, Sei. quem fazia essas denúncias. E isso aí prejudicou muito o andar das cascalheiras, das estradas, mas, que eu falo, nós temos que trabalhar, não tem que ficar olhando para trás, regularizar o que nós puder, é muito burocrático, estamos correndo atrás de regularizar mais cascalheira para facilitar a logística, porque você fica inviável você pegar um cascalho de lá, outro dia cascalhando ali no Rio Claro, o caminhão gastou 1h40 para dar uma viagem, enquanto que se fosse próximo ali, que o Laércio Pereira mesmo ofereceu o cascalho, vários moradores dali, um caminhão nesse período daria 3 viagens, aí você vê a logística disso, como que fica, como que atrapalha. Então, mas agora é regularizar, ter todo um planejamento, para o próximo ano nós não deixar o povo passar por essas dificuldades. Mas fez bastante coisa, né? Mesmo com tudo isso. Eu falo assim, tem tópico ou outro? Tem, mas a maioria das estradas estão cascalhadas. Sim. Choveu, Luiz, isso é normal, acho que assim, eu sou um morador da zona rural, acho que todo morador entende, tem essa percepção. A estrada está boa, deu muita chuva, uma vala, uma enxurrada que corta a estrada, amanhã já não está boa. E nós estamos acudindo a tempo e a hora, quando dá uma estiada aí, não parou. Final de ano aí, teve recesso, teve tudo, mas sempre mantendo uma equipe para dar esse socorro. Então, acho que isso tem que ser levado em conta e isso a população tem que saber, que o trabalho não para. Aquela reunião que foi feita na usina, vou colocar esse assunto aqui, achei muito importante aquele tipo de conversa com a população e eles compreendendo esse negócio da cascalheira, até ofereceram lá, né? Você participou, isso é muito bom, a gente tá ali, ouvir as pessoas, ouvir a demanda deles, eu gosto desse tipo de conversa, desse tipo de reunião, ninguém nos desrespeitou, ninguém alterou, todo mundo falou o que tinha para ser falado e nós ouvimos e eles também ouviram, aquilo acho que faz parte da gestão, faz parte da democracia, porque ninguém reclama se tiver bom, Luiz. Não. Quando tem alguma reclamação, porque tem alguma demanda. Mas a população entende e sabe que nós não estamos aqui para brincar, estamos para trabalhar, as dificuldades existem, mas não é por isso que nós vamos desanimar, não. Estamos cada vez mais firmes aí. Quando você fala da parte de estrada, nossa senhora, no começo, que é a população, vereador chegando, aquela ponte quebrada, aqui Mataburro não passa, nós não tinha comprar madeira, não tinha licitação, contrato quebrado, não tinha fornecedor, mas eles não entendiam, todo mundo naquela expectativa que nós ia entrar e arrumar, e aí deu algum desgaste, alguma
insatisfação da população, mas só para você ter uma ideia, nós entre manutenção e reparo, foi 78 pontes que foram feitas esse reparo, essa manutenção, aproximadamente 85 mata-burro. E o projeto nosso, Luiz, é diminuir o máximo de mata-burro. Nesse primeiro ano de mandato, nós conseguimos aí 1.800 metros de cerca, tirando o mata-burro, onde nós damos morão, damos arame e o proprietário entra com a mão de obra. Que beleza isso. Isso aí favorece demais, porque mata-burro hoje, às vezes, na chegada, mas o corredor hoje, veículo pesado, uma carreta de trator pesado, vai quebrar mesmo uma ponta, uma travessa daquela, ou uma viga, uma enxurrada que desce, sureia, o gado começa a passar. Então a ideia é mudar pontes, não, mas mata-burro sim, mudar por corredor. Mas isso não é preciso da população, porque se é deles, se eles não permitirem, nós não conseguimos, né? Sei. Uma outra coisa que tem bastante aí são aquelas caixas, caixa seca. Isso, como é caixa que chama? seca, bacia de contenção. Bacia de contenção, Então, a gente Luiz, vê bastante aquilo aí. ali é muito importante, porque aquilo ali, além da conservação das estradas, tem a conservação do solo, das nascentes, não é só simplesmente segurar a enxurrada. E vou falar aqui ali do morro da igrejinha do Agrião ali, Sei. do viradouro mesmo. Eles falam, Itamarzinho, isso aqui faz 4 anos que não tem uma manutenção. E praticamente limpamos todas. As que tinha, ainda tem algumas, não foram 100%, mas além das que tínhamos, nós fizemos inúmeras caixas. E tem agora um projeto aí, já está em andamento, uma devolução da Câmara de Vereadores para nós comprar mais uma reta escavadeira para estar dando. Porque essa reta escavadeira, Luiz, tem hora que não é preciso der para tirar cascalho. Sim. E aí, se eu for limpar a caixa, eu não tiro cascalho. Então, nós precisamos de mais uma máquina dessa para ficar exclusivo para as caixas, manutenção de pontes, essas coisas, e uma na cascalheira, para limpeza de beira de estrada, tudo. Então, já está assim, na parte de dotação para fazer uma licitação e comprar mais uma reta escavadeira daquela de 360 graus. Logo no começo do mandato, eu como repórter, ia lá para a prefeitura e começava a conversar com as pessoas para saber como é que estava, qual era a diferença, como era essa história. E eu ouvi de várias pessoas lá na prefeitura uma coisa que me impactou bastante, que eu dizia assim, como é que é trabalhar com o Itamar? Como é que ele vem? Ele chega, ele conversa, ele faz, ele está perto e ele discute com vocês. Ele falou assim, ele consulta a gente, ele conversa com a gente e se tem alguma polêmica ele pergunta para a gente qual é o certo. E aí a gente fala, isso é o certo, legal. Ele fala, faz então o legal, faz o certo. Esse é um padrão de comportamento seu? Luiz, isso aí é na vida pessoal da gente, nas minhas coisas, sempre trabalhei dessa forma. Isso aí acho que é a obrigação de qualquer cidadão de ser assim, e principalmente na gestão pública. Isso. Eu estou ali fazendo uma gestão de uma coisa que não é minha. Então, se tem a parte técnica, a equipe técnica, eles nos orientam. E aí, assim, eu tenho que confiar neles, mas quem tem que fazer a parte técnica é eles. Mas para fazer o certo, acho que isso tinha que ser normal. Isso não tem que ser, o Itamar é assim, não. Acho que isso aí é obrigação de qualquer cidadão. Acho que pessoa que pensa dessa forma é pessoa que merece respeito, que merece confiança, que gosta das coisas certas. Itamar, a área social andou bem, né? Luiz, e vem, caminhando muito bem, vários acontecimentos, ali na praça de esporte, o CRAS funcionando muito bem, atendendo muito esse grupo da melhor idade aí, e várias obras sendo feitas. Hoje nós estamos aí desde o começo do ano brigando, demandando, analisando, vendo recursos para isso, e foi difícil, mas foi preciso passar pela Câmara de Vereador. Quero agradecer todos que votaram e confiaram, porque fomos vereadores que precisamos de um financiamento para fazer isso. Foi pelo Banco BDMG e foi aprovado. E em breve agora, para os próximos dias, está para acontecer a licitação de uma empresa para vir fazer o REURB. Luiz, a gente não tinha essa ideia do tanto de terreno, de lote, de casa irregular.
E assim, ó, eu sempre gostei, tudo que é meu é no meu nome, e tudo que eu vendi tira o meu nome. Agora, eu fiquei assustado quando eu vi o tamanho, a proporção que tinha isso. A pessoa que é morador, já mora ali há vários anos e não tem um documento do que é seu. Não tem a escritura da Não casa. tem a escritura. Então, o REURB é para isso. Não tem a certidão que garante que ele é dono. Para regularizar essa situação, e nós vamos entregar de graça para todo o REURB S o documento que comprova a escritura do que já é dele. Se ele quiser fazer um financiamento, uma linha de crédito, qualquer, ele está apto a receber. Porque às vezes a pessoa tem um terreno, mas não consegue dinheiro, não tem um dinheiro para construir, não consegue nenhuma linha de crédito. Então, acho que mais que justo, se já é dele, a gente entregar um documento, uma escritura na mão dele, de uma coisa que já é dele já. Então, pode falar. Isso é muito importante. Eu tenho que ter certeza que isso aí vai trazer grande benefício para a população em melhorias e qualidade de vida. Pelo que eu tenho de informação, são mais de mil casas, né? São 1000 lotes, 1000 casas, porque eles vêm, e assim, a empresa que ganhar aí, a gente não sabe quem, na licitação já é citado, porque nós, junto com a equipe técnica, que vamos escolher os bairros que... Nós não vamos, nessa primeira etapa, não vamos dar conta de fazer todo o perímetro urbano aí, mas vamos começar pelos bairros que têm mais problema. Sei. Aqueles que mais precisa, até porque é feito por quadra, né? E aí, onde tem mais problema, com certeza vai ter mais lotes ali irregular. Isso é uma questão de conquista da cidadania que não tem tamanho, né? O cara passa a ser, né? Luiz, e foi feito assim, com muito critério, com muita cautela, conversando com várias empresas. Chamei o Marcelo, dono do cartório aqui, porque não adianta eu querer fazer, porque quem vai fazer o registro é o cartório aqui. De registro de imóveis. O registro de imóvel. E fiquei muito feliz com a colocação do Marcelo, que ele falou assim, Itamar, eu acho muito difícil você fazer isso. Eu falei, eu não vou desistir. Você vendo morador naquela demanda, naquela situação, ele falou assim, vai ser muito difícil, mas se você fizer, vai ser o maior presente que você vai deixar para a população de Nova Resende. Foi ouvindo isso do Marcelo que ele me deu uma energia positiva tão boa. Uma provocação boa. É uma provocação que estimula a gente, né? Falei, vamos fazer, vamos correr atrás, está aí prestes a sair a licitação. É lógico que ainda tem depois toda a etapa aí do geoprocessamento, da parte técnica aí, então não é da noite para o dia, mas aí está para vir e ser feito para a comunidade como um todo. O Itamar, fazendo uma justiça aqui, a gente fica tudo coisa, a gestão passada deixou a questão lá do CRAS, lá, a questão da Praça do Esporte, uma ferramenta montadinha, né? Ficou bom lá, né? Muito ajusto. Conta, Luiz, mas entre aspas, né? Assim, acabar de reformar, mas nós já precisamos ter que entrar acudindo coisa que já tinha caído, enfim, intempéries aí, mas não estava apto a usar. E hoje o Campus Society está em plena condição de uso. A piscina, na época do verão, foi usada, agora já está prestes a voltar a funcionar, com hidroginástica, com o professor ali orientando a criançada. Então, era aquela demanda antiga de muita... Eu não frequentava, né? Morava na roça e não era sócio ali, mas o sonho daquela criançada, da minha faixa etária aí, que participou ali, de pedir para os filhos, para os netos, funciona aqui lá para nós. E hoje está aí em funcionamento. Hoje tem vida, é importante ter vida. Tem gente, o pessoal dançando, fazendo exercício, fazendo tudo. E o CRAS do lado ali, que funciona muito bem, dá todo o apoio, todo o suporte, né? Dentro da ação social também, Luiz, o mercadinho, que funciona muito bem. A horta hoje produz bastante, então... E tem muito para crescer ainda. Está revitalizando. Está revitalizando, devagar, mas melhorou muito já. E agora, para esse próximo ano, a tendência é melhorar cada vez mais. Uhum. O Itamar, e você já está se sentindo confortável na gestão? Já está tendo mais solto? Está conseguindo equacionar seu tempo para dividir? Eu falei, a vida da gente é uma escola, né? A gente aprende muito todo dia e ensina um pouquinho, né? Eu sempre encarei dessa forma. Por tudo onde eu trabalhei, eu passei, eu aprendia muito e ensinava um pouquinho. E conhecimento a gente tem que passar para os outros. E assim,
o ano difícil, mas serviu de aprendizagem, serviu para a gente analisar, ter cautela, pensar. Eu vejo esse 2026 com uma facilidade que vai ser muito, muito melhor. Vai ter os imprevistos, vai ter os... Faz parte, isso aí qualquer coisa que você for mexer faz parte, mas o sentimento é assim, que cada dia estou mais motivado, mais preparado e mais engajado para tocar, e cada dia as coisas a gente vai aprendendo e conhecendo para saber lidar com cada situação. Eu quero chamar a atenção para esse aspecto, está na área da cultura, mas eu quero chamar a atenção, é para esse projeto do Coreto, né? Quer dizer, um negócio que foi buscar recursos, vocês criaram, fizeram o projeto, entendeu? Luiz, assim, duas coisas que vão andar junto, né? Porque ninguém aqui, ou muito poucos, pediram para nós o Coreto, mas o banheiro público, a demanda, ó, tem um evento na praça, tem a feira, não tem um banheiro. É outra questão de cidadania, né? Aí, falou assim, e fazer o quê? Fazer na onde? E aí um dia, com a conversa com a secretária de obras, Geslaine, e com a equipe técnica da engenharia, falou, nós precisávamos... Isso aí não tem emenda de parlamentar, não tem nada. Eles montaram o projeto, um serviço interno, até quero agradecer a equipe técnica aí, a secretária de obras, porque o projeto partiu de dentro da prefeitura, um projeto interno. Às vezes a população chegava ali para pedir um habite, uma coisa, está demorando, mas eles estavam focados nesse projeto e vários outros que estão por vir aí. E aí, conseguimos. Já por esses dias, o dinheiro já está na conta, agora por esses dias vem a licitação para fazer ali onde há a fonte, esse tão sonhado banheiro público e em cima um coreto, resgatando a cultura. Toda a cidade da vizinhança tem, Nova Resende já teve e hoje não tem um coreto para qualquer festival na praça, para qualquer evento, para apresentação de uma fanfarra. Então, em breve, vem a licitação e depois a ordem de serviço, a construção desse coreto e desse banheiro público. Prefeito, agradecer aqui a sua presença no programa Nova Resenha, um programa que estreamos aqui na TV Resende Web, mês de janeiro, mês de várias estreias aqui, vocês vão ver a nossa nova programação. Mas o programa de hoje, o prefeito, nessa primeira parte, o prefeito colocou as questões muito claras, as dificuldades que ele enfrentou, ajustou informações, restabeleceu conceitos e verdades do que está acontecendo, foi muito claro, muito objetivo. Quero agradecer ao Itamar por essa vinda aqui hoje e dizer para vocês que quarta-feira à noite nós teremos o segundo programa da série, é a segunda parte dessa entrevista do Nova Resenha, esse programa novo nosso, e o prefeito nessa segunda parte vai falar de educação, de tudo que foi investido na educação, da chegada dos uniformes, do equipamento escolar, de todo o material escolar, vai falar da importante compra do terreno para fazer a nova escola, uma escola importantíssima aqui, a escola vai ser lá perto da ponta esquerda, então este vai ser o programa da semana que vem. Vamos falar mais no programa da semana que vem não, desculpa, de quarta-feira. Vamos falar da educação, vamos falar da saúde, vamos falar de esporte, de cultura, falar das mudanças na saúde, a quantidade de modalidades de atendimento que chegou, a mudança lá, a primeira mudança no hospital, que é a recepção. Vamos tratar de tudo, vocês vão ouvir tudo que o prefeito está pensando, o que o prefeito acha, ele vai falar do que está errado, que precisa mudar. É um balanço muito claro e muito sincero. Eu espero vocês aí na quarta-feira para o segundo programa da série com o prefeito Itamar, Nova Resenha. Um abraço.